Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria nós estamos iniciando mais uma contribuição para o trabalho do culto dirigido pelas senhoras nas quartas-feiras na Igreja Cristã Maranata. Agradecemos mais uma vez a todos os irmãos que assistiram, que compartilharam, que deixaram seu comentário. Para nós é uma alegria muito grande. Quero iniciar aqui pedindo carecidamente aos irmãos. Estamos sofrendo alguns ataques nesses últimos dias, nesses últimos momentos aí contra o YouTube e tudo mais. A gente sabe que as redes sociais, os meios de comunicação, eles são públicos. Então, assim, a partir do momento que nós postamos algo ali, nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de comentário, a qualquer tipo de ataque. O que o inimigo mais ele quer é que nós venhamos desviar a atenção do trabalho que está sendo feito. Então ali é um palco excelente para que ele possa dar o seu show, para que ele possa estar expondo, para que ele possa estar tirando a nossa comunhão. Então, quando os irmãos verem um comentário ou um vídeo, ou seja lá o que for, os irmãos façam como o Senhor Jesus orientou. Bata a poeira, vá embora, não se preocupe, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente se posiciona, é como se nós estivéssemos nos intitulando advogado das causas santas. Deixa quem quiser falar, deixe quem quiser criticar. Estamos realizando uma grande obra e não podemos parar. Porque a preocupação do inimigo, irmãos, é exatamente essa. É tirar a atenção daquilo que nós estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja. Então, se ele conseguir tirar isso aí, então só o retorno dos cultos, para nós, já foi uma grande vitória. Então, a gente sabe que o inimigo realmente ele está furioso, mas isso não vai interferir naquilo que Deus ele pode fazer no nosso meio. Então, assim, vamos continuar o foco, continuar o nosso trabalho. Amém? Então, o tema para esta semana, irmãos, as parábolas do reino. O tema continua o mesmo, estamos trabalhando sobre as parábolas. E para esta semana especificamente, iremos falar a respeito da fé. E o versículo e capítulo é o Mateus, no capítulo 17, versículo 20, que nos diz assim as Escrituras. Jesus lhe disse, por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui o Senhor ele está nos preparando para um momento ímpar. Segundo as Escrituras, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente sabe que há uma necessidade de fé. Então, para simplificar a questão da fé, existe a nossa fé, que é aquela fé mística, aquela fé, como se diz, limitada, uma fé limitada, aquela fé que é nossa, a gente acredita. Então, e existe a fé firme fundamento, que ela é dom de Deus. Então nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Se a gente parar para poder observar, Saulo, ele foi um homem que colocou a sua fé naquilo
que na letra, na história, ele acreditava realmente, a fé dele ele coloca ali nas leis de Moisés. Ele defendia alguns ensinamentos da lei de Moisés. E isso ali, ele saía, fazia com que ele alcançasse status, fazia com que ele alcançasse respeito, porque para os governos da época aquilo era muito bom, né? A repreensão do povo naquilo que Deus tinha determinado para Moisés lá. Então, se a gente pegar o que isso rendeu a ele? Ele pegou a sua fé e ele semeou em um campo, né? Foi ali em questão de defender as leis, né? Os ensinamentos ali que foi dado exatamente por Deus. Muito bom, muito maravilhoso. Porém, irmãos, não gerava salvação. Isso não gerou salvação em momento nenhum. Pelo contrário, gerava medo, pavor nas pessoas, principalmente quem tinha um entendimento diferente do dele. Quem tinha um entendimento diferente do dele. Aí a Bíblia diz que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Ali no caminho para Damasco se revela a ele. E aí o que acontece? Aí ele diz que o que ele aprendeu com o passar do tempo era como esterco perante aquilo que o Senhor estava propondo para ele. Então ele encontra um ambiente adequado para que ele possa plantar a fé, para que ele possa semear a fé, para que ele possa aplicar o seu coração, para que ele pudesse aplicar a sua vida naquilo, na crença inabalável que verdadeiramente Deus ia mover todas as coisas. E isso assim aconteceu. Se a gente for parar para observar a história de Saulo e a história dele depois que ele encontra com o Senhor Jesus, né? Que o nome muda para Paulo ali porque ele começa a sair da sua área de onde ele habitava e ele começa então a pregar fora daquela região, exatamente por isso que houve a troca do seu nome. Então a gente vai ver que é como se a história de Saulo desaparece, irmãos. Ah, mas ele fez tanta maldade, tanto isso. Mas quando a gente vai ver, depois que ele encontra o Senhor Jesus, as histórias é tão grande, tão magnífica, que é como se não fosse nada. Se torna pequena, se torna invisível perante a grandeza do que aconteceu quando ele encontrou e semeou a fé num ambiente adequado. A fé agora não é mais a fé dele, mas sim aquela que vem de Deus. É uma dádiva. Ela é dom de Deus e ela veio exatamente para isso. Então, às vezes nós estamos sofrendo algumas perseguições, algumas coisas. Por quê? Porque enquanto nós estamos vivendo, irmão, o histórico, enquanto nós estamos aqui vivendo a letra, não incomoda. Isso não incomodava governo nenhum no passado. Mas a partir do momento em que Saulo ali ele tem um encontro com o Senhor Jesus, pode olhar para vocês verem. Daqui a pouco a mensagem dele começa a incomodar as pessoas, porque não era mais uma letra, era algo extraído do histórico, agora era algo profético. Ele começa a falar coisas que começam a encher o reino dos céus, porque antes não, o que ele pregava, o que ele fazia, o que ele defendia, era como se as pessoas tivessem medo, não tinha. Ele criava uma barreira entre o céu e o povo. O povo não conseguia passar por ele para poder chegar até Deus, porque ele era ali como se fosse um carro ferrado, ou como se fosse uma pedra de tropeço ali que impedia as pessoas de chegar a ter uma experiência com o próprio Jesus. É tanto que é Jesus que fala isso, não sou eu que estou dizendo. Mas quem é, Senhor? Não, eu sou Cristo, a quem tu persegues. Mas ele tinha fé que ele estava defendendo um evangelho, que estava defendendo o projeto, que estava defendendo o reino de Deus. Mas aí quando vai ver, nas suas ações, no seu entendimento, naquilo que ele fazia, no que achava e no que pensava, não tinha nada a ver. Mas a fé dele movia ele naquilo. Então agora não, agora muda. É tanto que quando a gente vai ver o final da história de Paulo é algo extraordinário. Antes as pessoas fugiam dele. Agora não, as pessoas querem estar perto dele.
As pessoas querem ouvir a sua mensagem, querem ouvir a sua pregação, os seus ensinamentos, porque acredita verdadeiramente que ele teve um encontro com o Senhor Jesus e que as suas palavras são verídicas. Ele fazia aquilo com tanta fé que a mensagem dele se tornava viva. Ele escrevia no papel e as pessoas viviam, ao ponto de pegar uma parte das suas vestes ali e mandar para poder curar um enfermo. E Deus fez obras grandiosas. Então a gente vai vendo que o campo é algo extraordinário. A abordagem, irmãos, aqui já, na verdade, assim, tá bem claro, tem muitos conteúdos aí que já foram produzidos. Mas aqui a verdade, aqui para a gente entender, é que nós como homens, a gente tem que ter esse entendimento. A fé não é para mover o campo dos interesses. A fé é para mover o campo do reino dos céus. É para mover a salvação. Porque o Senhor nos orientou sobre isso. Buscai primeiro o reino, depois a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não preciso de fé se eu buscar primeiro o reino. Perdão, eu não preciso aplicar a fé no campo dos interesses. Não. Eu preciso de fé para buscar o reino de Deus. Eu preciso de fé para poder buscar a sua justiça. Mas eu não preciso de fé para mover os campos dos interesses. Porque é algo que Deus prometeu nos acrescentar, meus queridos. Então eu não preciso pegar aqui a fé firme fundamento das coisas que não se vê para poder aplicar. Vou fazer uma prova para um concurso ou para uma faculdade. Você não precisa aplicar a sua fé. Tu só precisa estudar. Tu precisa estudar. Então assim, não há necessidade de você desviar o que é profético, o que é santo, para aquilo que é terreno. Porque assim, se você pegar a fé e aplicar ela lá no campo do seu interesse, o que vai acontecer? O que acontece sempre. Vai nascer, vai florir, o seu local de trabalho vai ser uma bênção, vai passar nos concursos, tá, isso e tudo mais, que maravilha, vai prosperar e tudo mais. Só que aí que está a grande diferença. A grande diferença mora aí. Quando você desvirtua isso, o contexto muda. Vai prosperar exatamente ali aonde você plantou. Só que no campo do interesse não gera salvação. No campo do interesse não gera santificação. No campo do interesse não gera desejo para ir morar na eternidade. Pelo contrário, tá tão bom aqui que, Senhor, tá ótimo, come e bebe e folga porque o celeiro está cheio. Que maravilha! A gente passa a entender que prosperidade no campo do interesse é salvação, porém não é. Não podemos confundir uma coisa com uma outra. É pecado prosperar o campo do nosso interesse? Não. Pecado é quando você pega a fé, aquela que é dom de Deus, e começa a colocar ela nesse lugar e não no local adequado. Porque no local adequado, o que vai acontecer? A semente, você entende que o mistério é esse. Você entende que a semente morre. Cristo é a semente da fé. Ele morreu. Olha para vocês verem como é que é o mistério da palavra. Teve um momento na vida de Jesus que, como homem, ele teve que escolher o ambiente. Olha só, ele teve que escolher um ambiente para poder plantar a sua fé. Discípulos, e diz, olha, vou além orar, coração abatido, triste. E aí ele vai além. E quando chega lá, na sua oração, ele diz, Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Olha só para vocês verem, irmãos. Ali ele estava como homem. Como homem. Ele escolheu o campo. Ele diz, se possível for, passe de mim este cálice. Imagine se ele tivesse exatamente semeado a fé naquele campo, o que aconteceria? Segundo as Escrituras, se nós tivermos fé, os montes se movem de lugar. Jesus tinha fé.
Então, mas se ele aplicasse ali naquele ambiente, o que aconteceria? O pai moveria aquele cálice. O pai não permitiria que ele morresse na cruz. É tanto que a Bíblia diz que o pai é como se o Senhor Deus virasse as costas para o filho. Mas exatamente por isso. Porque duro é para um pai ver o sofrimento de um filho e ver ele pedindo socorro, sangrando e não poder fazer nada. Porque ele sabe que aquilo faz parte de um plano maior. Então, o que aconteceria? O pai o tiraria da cruz do Calvário. Mas aí ele volta e ele sabe exatamente o ambiente. Ele vira e diz assim, olha, mas que seja feita a tua vontade. Aonde estava o pai? Na eternidade. O ambiente adequado, irmãos, para nós colocarmos, plantar a dádiva da fé, aquilo que vem de Deus, é na eternidade. Aonde a traça e o ladrão não mina. Juntai tesouros lá. Plantai aquilo que é santo lá. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. Não moraremos aqui. Então, se você tem que construir alguma coisa, construa lá. Construa lá. Porque lá é o profético. Lá é o nosso futuro. Lá é para onde nós estamos indo. Amém, irmãos? Então, a pergunta era para nós separarmos aqui. Já entrei aqui, já está 15 minutos. Misericórdia. Mas, vamos lá. Era para separar aqui as abordagens do culto de senhora, a pergunta de número 2 e a pergunta de número 3. Então, o que nós iremos fazer? A pergunta de número 1 ela é bem simples aqui. Identifique os símbolos que estão expostos na parábola no grão de mostarda. Os 3 símbolos aqui nesta parábola. Então, nós temos aqui, irmãos, nesse momento, aqui nós podemos ver que o grão de mostarda representa a fé. Esse é um dos símbolos. O grão de mostarda representa a fé. Aquela que vem de Deus, é dom de Deus, né? O segundo aqui é a figura do homem, que sou eu, que é os demais irmãos. Essa semente, ela foi dada ao cristão quando ele inicia a sua caminhada na presença do Senhor. O homem é a semente e semeia no seu campo, que representa aquele que lança a mão da planta de Deus e a usa dentro, né, do campo do seu interesse. As coisas de Deus é para ser eterna. Aquilo que nós alcançamos do Senhor, nós temos que tomar cuidado. Então aqui, o segundo é o homem. Vamos para o terceiro aqui. O terceiro, a gente vê a árvore. Olha só, é o resultado da semente que tem vida, mas morre dando lugar a uma estrutura de uma grande árvore. A árvore aqui representa a natureza humana, né? Então, olha só, deixou de nascer a semente? Não, mas se tornou uma grande árvore sem fruto. A figueira infrutífera, linda, maravilhosa, cheia de aparência de folhas, porém não dava frutos. É isso que nós temos que tomar cuidado. Vai até crescer, vai até prosperar, mas ali, irmãos, não dará fruto para a eternidade. Estamos falando de eternidade. Pode até prosperar no campo do seu interesse, pode até crescer, pode até atingir as expectativas que você queria, né? Mas não transcende para a eternidade. Amém? A próxima e última, né? A pergunta: qual foi o símbolo que o Senhor Jesus usou no texto do Evangelho de Mateus? Se refere à fé. Firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, irmãos, o segredo aqui, o objetivo, é que nós venhamos entender isso. Existe um ambiente adequado para que nós possamos semear a fé, o dom de Deus. Não aquilo que não a nossa fé. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus ele vem e, segundo as Escrituras, vai levar para a eternidade aquilo que tem fruto. Aquilo que tem fruto vai colher e guardar no celeiro. O que não tem, segundo a Bíblia, não sou eu que estou falando.
arrancai e lançai fora. Amém? Que Deus possa, as irmãs e todos aqueles que têm nos ajudado aí na contribuição desse trabalho maravilhoso que é o trabalho das senhoras. A paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.